Bom dia para todos, o meu nome é Wilson Barbosa, esse é o canal do Amor Autoconsciente, um canal de autoconhecimento. Quero convidar a todos para participarem do canal, se inscreverem no canal, deixar seu like, a sua pergunta, o seu comentário, alguma coisa que queira deixar para mim, um presente, por exemplo, que pode ser a sua opinião. E quero convidar a todos os que estão mais próximos da cidade de Três Coroas para participarem, ou quem sabe pelo menos tomarem conhecimento dos meus atendimentos que eu estou fazendo nas segundas, quartas e sextas pela manhã, e também da palestra, a primeira palestra de 2017, que é uma palestra sobre o amor autoconsciente. E nos últimos finais de semana, nas últimas semanas, eu tenho postado uma sequência de palestras que fala sobre o amor autoconsciente. Na verdade, são pequenos tópicos desta palestra que vai ser dada no dia 17/3 no espaço Gaia-Dá. Procurem no Face, Amor Autoconsciente, é a minha página. Ali tem o link pro YouTube, para os vídeos do YouTube. E tem algumas coisas que eu coloco lá também, do livro Amor Autoconsciente. E hoje eu quero falar sobre a verdade. O que é a verdade? E o que acontece quando duas pessoas estão com duas opiniões opostas sobre um determinado assunto? E essas pessoas, elas não conseguem, por um momento, ou naquele momento, se colocar no lugar da outra. Isso realmente é uma coisa bem difícil, se colocar no lugar do outro. Porque nós não estamos andando com os sapatos daquela pessoa, nem ela está andando com nossos sapatos, ela não trilhou o nosso caminho. E muitas vezes nós pensamos que nós podemos, porque nós entendemos que nós temos a verdade. Não, a verdade é minha, eu estou enxergando a verdade. Mas a verdade que nós estamos enxergando, cada um de nós, é aquela verdade daquele momento, do prisma, do olhar que nós estamos vendo, o que está acontecendo na nossa vida naquele momento. Em relação às pessoas, em relação à família, aos filhos, aos pais. E ninguém tem a capacidade, vamos levar isso mais à frente, o direito de se meter na vida do outro. Nós estamos falando aí de uma relação pessoal, nem de casal, nem de filhos, mas mesmo assim, né, que uma coisa tem a ver com a outra, ou seja, se eu estou me inserindo, ou se aquela realidade daquela pessoa tem a ver com a minha, porque eu estou convivendo com ela entrelaçado. E é lógico que, nós estamos falando de relação, é lógico que isso é entrelaçamento. E existe uma saudação que se diz Namastê. O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em ti. Agora a minha pergunta fundamental é: quem está realmente consciente do seu próprio Deus? O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em ti. Eu te respeito. Porque se ele é um Deus, eu tenho que respeitar, assim tanto quanto ele deve me respeitar. Assim que a pessoa saiu fora da linha, ou que ela disse alguma coisa que me afetou, o que pode ser isso? Isso pode ser muita coisa. Pode ser uma opinião equivocada, pode ser uma visão equivocada da vida, pode ser uma visão equivocada do outro, pode ser um julgamento errôneo. Lembra aquela coisa? É um dedo apontando e 3 voltando. Aí se diz assim, tem um lá em cima olhando, que é Deus. Então quando a gente aponta, que a gente julga, nós estamos julgando baseado numa verdade que nós entendemos como empírica, porque nós vivemos aquela verdade. Mas isso não quer dizer que seja a verdade do outro. E muitas vezes nós saímos por aí nos metendo na vida alheia, querendo que os outros façam aquilo que nós entendemos como sendo a verdade. E aí batemos de frente, né? Damos murro em ponta de faca. E isso é uma realidade em todos os relacionamentos. Então muitas vezes quando a pessoa tem uma opinião,
sobre um determinado assunto, e aqui eu me lembro de uma ocasião em que um mestre, uma pessoa aqui do mundo físico, estava conversando com um anjo, não vou citar nomes aqui, e eles conversando e tal, e esse mestre então se posicionou de forma muito ferrenha com relação a uma opinião que ele tinha com relação à realidade. Não, porque isso é assim, assado. O assunto em si não importa, porque não é o caso do assunto, mas o que é que a nossa mente faz com que nós acreditemos que seja a realidade. E a realidade, ela é muito mais do que nós conseguimos enxergar à nossa volta. Muito mais. A realidade é composta de múltiplas dimensões. De muitas mentes, quem sabe. De um emocional grandioso, de um emocional consciente, da intuição e da consciência alinhadas. Isso pode ser verdade. A verdade do espírito, não necessariamente do ego. Claro que o ego não vai concordar com isso. Isso é lógico. Aí, o anjo em questão, né, o mestre tal deu a sua opinião, o anjo em questão contrapôs, falou aquilo que ele entendia como sendo a verdade, e imediatamente esse mestre voltou a argumentar, porque isso, porque aquilo, papapá, papapá, e o anjo, cara de paisagem. Acho que não, acho que era cara de compaixão, né? Porque ele aceitava aquilo que estava acontecendo do outro, né? Digamos amorosamente. E quando esse mestre terminou de argumentar, o anjo gentilmente se inclinou, saudou o mestre e foi embora. Porque não é uma questão de discussão. Muitas vezes nós queremos moldar as pessoas de acordo com aquilo que nós pensamos. Não, porque isso é a realidade. Isso é a verdade. Mas nós esquecemos que nós estamos vendo o universo fragmentado. Nós não estamos vendo toda a realidade do universo. Nós só vemos aquela realidade que está à nossa volta. E essa não é toda a realidade. Porque o outro está vendo a realidade de uma forma diferente. Vamos um pouquinho mais adiante. Uma pessoa que mora num palácio. Ok? Tudo bem que ela mora num palácio, não tem problema nenhum. E um outro que mora em extrema pobreza numa favela. Mas aquelas favelas, vamos botar lá embaixo, lá, de papelão. Como aquelas que a gente vê arder em São Paulo de vez em quando. Um conjunto de pessoas que moram amontoadas. Qual a diferença de crescimento de duas crianças nesses dois ambientes tão distintos e tão longe um do outro? As oportunidades, a educação, os pais, a distância ou não dos pais, aquilo que uma criança vai ter ou não vai ter, e tudo aquilo que a outra vai ter e aproveitar. Então, qual é a verdade? Posso falar muita coisa sobre a verdade, inclusive eu escrevi um poema sobre a verdade, né? Minha alma escreveu, que eu recebi dela. Mas o Cristo dizia, conhecei a verdade e ela vos libertará. Não é porque era o Cristo, mas essa é a coisa como funciona. Então, quando duas pessoas estão discutindo, se você estiver discutindo, você quer orientar, por exemplo, o seu filho. Claro que a gente pode errar como pai. É lógico. Todo mundo erra. Por que a gente não pode errar? Às vezes, na ânsia de ajudar um filho, quem sabe a gente bota os pés pelas mãos, mas não está se dando conta. Porque, infelizmente, a consciência não é uma coisa linear. Ela pode oscilar. E num determinado momento, por uma questão de identificação com aquele momento presente, que pode até ser uma alegria, pode ser uma felicidade, nós podemos dizer uma coisa para um filho, para um amigo, para a esposa, para a namorada, para a noiva, para um amigo de colega, um colega de escola ou de trabalho. E não pensamos ali naquele momento que estamos conscientes e dizemos a verdade e aquela verdade é o melhor para aquele momento.
Mas dali a 2, 3 horas, uma semana, 2 semanas, nós vemos que nada daquilo precisava ser dito. Que sobrou. E às vezes não tem de ser feito. Então é preciso um reconhecimento a cada momento que nós estamos andando. Porque nós podemos sim dar opinião para um filho, ou falar alguma coisa para um filho, ou o filho falar para nós. Claro, devemos. É o nosso trabalho como pais, mas nós também erramos. Eu sempre procurei, eu pessoalmente, educar meus filhos com 2 coisas. Consciência, amor, e mostrando para eles 2 coisas. Intuição e consciência. Que se siga isso sempre. E toda vez que eu ia conversar com eles, eu me abaixava. Eles eram pequenos. Para conversar, olho no olho. Com uma coisa fundamental. Respeito. Se erra, claro. Nós estamos aqui crescendo espiritualmente, expandindo a nossa consciência, e é, como se dizia na gnose, 97% de inconsciência. Só 3% de consciência. É muito pouco. Então é preciso um trabalho constante, um trabalho diário, de polimento, de limpeza, de reconhecimento, de aceitação, de libertação, de soltar aquilo que está nos prendendo, que é o ego. Aí a verdade vai aparecer. E muitas vezes, naquele momento que um amigo nos pede uma opinião, talvez fosse melhor não dizer nada. Mas como fala a Paula Abreu, a técnica do sanduíche. É bem interessante, você coloca uma coisa boa, coloca a sua opinião e coloca outra coisa boa. Na verdade, entrega para a pessoa para ela resolver. Resolva você. Porque o que ela está nos perguntando muitas vezes, ela já sabe a resposta, só quer que a gente concorde com ela. O vídeo da Paula está lá no ar. Eu acho muito bacana, eu gosto muito do trabalho da Paula Abreu. Respeito muito o trabalho dela. Então, o meu convite é que essa verdade que nós estamos olhando hoje, seja ela qual for, eu tenho a minha verdade, eu tenho as minhas coisas que eu tenho que viver, que eu tenho que passar, que eu tenho que sentir, que eu tenho que crescer. E cada um de nós, os meus filhos, a namorada, o namorado, as pessoas que estão na nossa volta, o percentual de consciência que está presente naquele momento é o percentual da bolha. Que é a bolha? A bolha de percepção. Então, vamos fazer o quê? Vamos furar essa bolha. Vamos expandir, vamos quebrar ela. Vamos abrir a nossa realidade para o universo como ele é. A cada momento. E só existe um momento verdadeiro, que é o agora. Passado, presente, futuro, quinta dimensão, é tudo no presente. Então vamos aproveitar bem esse presente. Façam o melhor que vocês podem. Desejo a todos um ótimo final de semana, uma boa semana. Para quem mora na região de Três Coroas, eu estou me mudando para Três Coroas, eu faço atendimentos em Três Coroas, no Espaço Gaiadá. Procurem a minha página, curtam a minha página no Face, do Amor Autoconsciente. Essa é a minha proposta. Tenham todos um ótimo final de semana, estejam em paz.